Oi pessoal, tudo bem? Estamos chegando com mais um vídeo aqui para o nosso canal. Vocês estão percebendo aqui em volta, né, que estamos num cenário um pouco diferente, o áudio está um pouco diferente também, não é aquele cenário habitual o qual a gente grava todos os vídeos, mas situações extremas exigem medidas extremas, né? Por conta de questões laborais aí a gente vai se adaptando. O importante é trazer sempre a análise, manter o padrão de análise aqui do canal para vocês, independente aí do contexto. E eu tô gravando esse vídeo numa situação aqui um pouco excepcional para poder justamente falar do grande assunto do final de semana aqui no futebol sergipano, que foi a grande vitória do Itabaiana neste domingo contra o 13 por 3-1 no Mendonção, jogo de ida das quartas de final. O mata-mata decisivo da Série D, né? Porque os 4 semifinalistas sobem para a Série C. Óbvio que depois temos as decisões para o campeonato, né? Para título, mas como disse bem o Ellison Silva, convidado do último vídeo em que fizemos a prévia de Itabaiana e 13, os 4 campeões da Série D se definem agora. Inclusive eu quero aproveitar esse começo para agradecer a imensa audiência de vocês. Eu estou em choque até agora com a repercussão do vídeo de prévia de Itabaiana e 13. Eu confesso que eu não esperava nem um pouco, nem o Ellison, ninguém esperava. Muitos likes, visualizações, comentários. Muito obrigado a você pelo carinho. Ganhamos muitos inscritos. E para você que chegou agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente sempre tenta manter esse padrão de análise falando de futebol sergipano. Se você chegou até aqui, mas ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal aí embaixo. Deixe o like para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Deixe o seu comentário também sobre o que você acha e venha conosco. Vamos falar então de Itabaiana e 13, a vitória tricolor, um passo aí mais perto do acesso à Série C. Bom, estou gravando esse vídeo na segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024. O jogo foi ontem, né, no domingo, em que o Itabaiana, em casa, fez valer o seu mando de campo e venceu por 3-1. O placar todo foi construído no primeiro tempo e foi um primeiro tempo avassalador, né? Acho que ninguém esperava, e não sou eu que estou falando isso por achismo ou porque não acredito no Itabaiana. O próprio Roberto Cavalo, treinador do clube, para mim deu uma coletiva muito consciente, né? Eu acompanhei a coletiva pós-jogo do Roberto Cavalo, ele foi muito consciente para mim em todas as declarações e ele mesmo disse, eu não esperava. Porque nesse nível de competição, quando você chega em quartas de final valendo acesso, os times costumam ser muito nivelados. Então é difícil você abrir uma grande vantagem. Tanto que dos 4 confrontos de mata-mata que nós temos dessas quartas, tivemos os 4 jogos de ida, e só o Itabaiana venceu por 2 gols. Tivemos 2 vitórias por 1 gol de diferença, do Retrô e do Maringá, e o jogo entre Anápolis e Iguatu terminou empatado. Então, só o Itabaiana consegue levar para a volta uma vantagem de 2 gols de diferença, que é uma vantagem fundamental, construída com um amasso no primeiro tempo, né? O primeiro tempo do Itabaiana, ele foi quase perfeito, né? Desde o começo, pressionando, indo para cima, sufocando o 13, óbvio, e o próprio Roberto Cavalo também disse isso. O gol cedo ajudou, né? O belíssimo gol do Cleiton numa jogada individual. Inclusive, a gente precisa falar sobre o que jogou o Cleiton ontem. Impressionante. O 13 no primeiro tempo não achou o Cleiton. Ele fazia o que queria no meio de campo, transitava com muita liberdade, fez o primeiro gol, que foi um golaço, arrumou o pênalti, né? A jogada do pênalti, o cruzamento que a bola desvia na mão do defensor do 13 é do Cleiton. E depois e entre esses gols, né, tem o segundo gol, o do Gustavo Schutz, que é uma obra-prima, né? Uma cobrança ensaiada, a qual essa ninguém mesmo esperava, né? Só os jogadores de Itabaiana que estavam ali combinando. Deu para perceber pelo próprio movimento corporal dos jogadores do 13 que eles não estavam esperando aquele movimento. O chute estava de costas para a bola e ele gira, né, no primeiro toque para chutar no ângulo, um golaço. Ele que já tinha forçado a expulsão do Arthur justamente no lance da falta, né? Um lance em que eu acho que o Arthur foi expulso corretamente, por mais que você argumente que o Schutz não estava partindo de frente para o gol, ele ainda tinha que cortar um pouco para a diagonal para chegar de frente para o goleiro Igor Rayan. Ainda assim ele estava bem à frente dos defensores anteriores, né? Então, mesmo que ele tivesse que cortar um pouco para o lado, ele ainda chegaria à frente dos zagueiros. Então, o Arthur, como o último homem sem cobertura, tinha que ser mesmo expulso. O árbitro, o Paulo César Zanovelli, experiente, né, de Série A, precisou do VAR, mas com o VAR ele expulsou o zagueiro do 13, e aí a linda cobrança de falta dos chutes, que acabou sendo machucado, né, depois, mas deixou uma grande contribuição. E eu digo que o primeiro tempo do Itabaiana foi quase perfeito, porque o time apertou, amassou, sufocou o 13, não deu espaço para a equipe rival, que nós falamos na prévia aqui na última semana, tem um trio de ataque muito perigoso, com os 2 Thiagos e o Wallace Pernambucano.
Só que aí, no finalzinho, no último minuto do primeiro tempo, quando o placar estava controlado, e Itabaiana com o jogo na mão, tinha acabado de perder uma boa chance com o João Vitor, vem um contra-ataque do 13 e o Thiaguinho diminui. E é um gol que existe uma falha de marcação coletiva, porque se você observa a jogada, quando vem o cruzamento do lado esquerdo, o Thiaguinho já está com os braços levantados ali há algum tempo, né? Ele estava completamente livre, veio ali da entrada da área, passou pela meia-lua, entrou na área completamente livre e ninguém chegou. E aí mesmo com o cruzamento desviado, ele ainda conseguiu finalizar. Um erro de marcação que custou um gol no momento em que a vantagem era gigantesca, né? Acabou diminuindo um pouco da vantagem que poderia ser muito maior. Mas o grande ponto de discussão que eu tenho visto do pós-jogo, tanto em relação ao próprio técnico Roberto Cavalo na coletiva, quanto em relação a torcedores nas redes sociais, tem sido em relação a isso. Qual o tamanho da vantagem do Itabaiana? É uma ótima vantagem ou, pelo contexto que foi o jogo, pelas chances também que as duas equipes tiveram no segundo tempo, o Itabaiana poderia ter feito mais, fica aquele gosto amargo porque dava para ter feito a vantagem maior? Cada um tem a sua opinião, que eu vou falar aqui é a minha opinião de acordo com o que eu vi da partida e do contexto. Eu acho que é uma excelente vantagem do Itabaiana. Poderia ter sido melhor? Poderia. Mas também poderia ter sido pior. O 13 se encontrou bem no segundo tempo, mostrou no segundo tempo porque é um dos times mais fortes dessa Série D e foi para cima. O goleiro Jefferson precisou fazer boas intervenções para evitar que o 13 diminuísse o placar. E aí a vantagem de um gol seria insuficiente para mim pelo que foi a partida. Óbvio que o torcedor vai lamentar um pouco porque teve chances para fazer gols, né? O João Vitor também, que eu citei no primeiro tempo, perdeu uma chance claríssima no segundo, porque tinha um jogador a mais e tudo mais. Mas 2 gols de diferença, como eu falei no começo do vídeo, é uma vantagem difícil de você conquistar nesse contexto. E eu vou trazer para vocês, vou colocar aí na tela uma arte que eu produzi com uma pesquisa aí de números que vai exemplificar bem o que eu estou falando. Vocês estão vendo aí na tela o tamanho do desafio que o 13 vai ter no jogo da volta, porque nessa Série D, somando a fase 16avos de final com a fase 8avas de final, né, que são os 2 mata-matas anteriores às quartas, nós tivemos 24 confrontos de mata-mata que já foram concluídos, né? Obviamente não estou contando as quartas. Nessas 2 fases prévias, nós tivemos 24 confrontos de mata-mata no total. E vocês estão vendo aí na tela. Desses 24 confrontos, só em 6 um dos times venceu a ida por 2 gols ou mais de diferença. E em todos os 6 confrontos, o time que venceu o jogo de ida por 2 ou mais gols saiu com a vaga. Vocês estão vendo aí, na fase 16avos de final, né? O Brasiliense venceu por 2 gols o Real Noroeste na ida e confirmou a classificação depois com empate. O Maringá venceu o Novo Hamburgo por 2 gols de diferença na ida e depois venceu de novo na volta. Mesma coisa do Cianorte, 2 gols de diferença contra o Costa Rica na ida e mais uma vitória na volta. Quem chegou mais perto de derrubar isso foi o Retrô, que venceu por 2-0 já nas 8avas de final, né? O Manauara, que era o melhor time da Série D até então, no jogo de ida. Na volta perdeu pelo mesmo placar, mas classificou nos pênaltis. Também nas 8avas, o Brasiliense, né, de forma cachapante, fez 9-1 no agregado contra o Brasil de Pelotas, vitória por 3 gols na ida e por 5 na volta. E o Maringá, de novo, né, na ida venceu a Portuguesa do Rio de Janeiro fora de casa por 2 gols e na volta, de novo, venceu também por 2 gols e confirmou a classificação. Essa tabela que eu estou ilustrando aí para vocês mostra justamente isso. De todos os 24 confrontos que nós tivemos até agora e foram concluídos de mata-mata nesta edição da Série D, em 6, um dos times venceu o primeiro jogo por 2 ou mais gols. E em todos esses 6, o time que foi com essa vantagem para a ida confirmou a classificação. Ou seja, o 13 vai ter que fazer contra o Itabaiana o que ninguém fez até agora. E se você pegar a proporção, 24 confrontos de mata-mata, 6 confrontos em que um dos times venceu por 2 ou mais gols de diferença. 1-4. Justamente o que aconteceu nas quartas de final agora. 4 confrontos de mata-mata, só em um time conseguiu uma vantagem desse tamanho na ida, e é justamente o Itabaiana. Pelo contexto da Série D, pela força do rival, pela forma como é difícil nesse nível de competição em mata-mata você abrir grandes vantagens, eu considero uma vantagem excelente. Ah, Eduardo, mas por ser uma vantagem excelente, por todos esses números, então você está dizendo que o Itabaiana já classificou? Longe disso. O 13 tem uma torcida apaixonada, um time muito forte, nós vimos isso aqui no segundo tempo no Mendonção, e vai ser um clima de guerra, vai ser um jogo diferente. O Itabaiana vai precisar, mais do que nunca, ter calma, ter inteligência e, principalmente, saber jogar
em especial os primeiros minutos. Eu vejo que os primeiros 15 a 20 minutos do primeiro tempo, lá em Campina Grande, vão ser decisivos. Óbvio, cada minuto é decisivo, mas o 13 não tem outra alternativa. Vai ter que vencer no mínimo por 2 gols de diferença para levar para os pênaltis. Então tem que partir para cima desde o primeiro minuto. O Itabaiana vai precisar ter muita atenção. Não pode cometer vacilos defensivos como cometeu no gol do Thiaguinho ontem no Mendonção, porque se o 13, por exemplo, com 15 a 20 minutos de jogo faz 1-0, aí já vira um inferno para o Itabaiana, porque o 13 vai vir para cima com muito mais força e mais próximo do placar que ele precisa para pelo menos igualar o mata-mata. Então, se o Itabaiana conseguir segurar esse ímpeto do 13 nos primeiros minutos e poder controlar o ritmo do jogo à sua maneira, ele tende a levar vantagem. Se o 13 vai partir para cima, por outro lado, ele deixa espaços. E a gente viu no jogo do Mendonção como que o Itabaiana, com espaço para atacar, fez a festa pelos lados do campo, né? Com o Leilson, com o Cadu Baroni, com o Cleiton, os chutes enquanto esteve em campo. O Itabaiana vai ter espaço para que esses homens de velocidade possam atacar. Precisa ser clínico. Não vai ter muitas chances. Eu não vejo esse jogo como um jogo em que o Itabaiana vai ter 10, 15 finalizações. Eu vejo que vai ser um jogo em que o Itabaiana, até pela proposta, vai ter chances pontuais. Precisa que os seus atacantes estejam num bom dia. E aí é um ponto importante também, a questão física desses atacantes, porque Gustavo Schultz saiu machucado no jogo de Itabaiana, o Thiago Souza já não esteve disponível ontem, não sabemos se ele vai estar no jogo de Campina Grande e em qual condição. Aí a opção seria o João Vitor, né, que deixou uma pulga atrás da orelha do torcedor pelas chances que acabou perdendo ontem, mas é um jogador que tem capacidade. O Jupi pode entrar para fazer essa função também, mas ainda assim, você não tem, nesse momento, os 2 principais jogadores da função, o Schultz e o Thiago. O próprio Roberto Cavalo na coletiva, tudo bem, ali pós-jogo, o calor do momento, mas ele mesmo disse, não sei como eles vão estar, como vai estar a situação deles. Então esse vai ser um ponto importante. O Itabaiana também perdeu ontem o Bruno Senna machucado durante o primeiro tempo, e é uma outra questão, né? Como que o Itabaiana vai conseguir repor isso, porque ele é um jogador de saída, né? O Bruno Senna, que faz essa função muito bem, e que pode abastecer os atacantes nesses contra-ataques. Se ele não voltar, joga alguém que cumpra a mesma função, joga alguém que reforce essa linha mais defensiva por ali. Vamos descobrir o que é que Roberto Cavalo pensa. Temos uma semana inteira de treinos e muita coisa ainda vai acontecer. Mas fato é que o Itabaiana tem questões físicas importantes a olhar. De qualquer forma, repito o que eu pontuei agora há pouco. Pelo que foi o jogo, nos 2 tempos, do começo ao fim, pela dificuldade do adversário e pelo contexto da Série D, para mim o Itabaiana tem uma excelente vantagem. Vantagem essa que precisa ser tratada com muita cautela. Eu não acho que o Itabaiana tem que entrar em Campina Grande para segurar resultado. Óbvio que a circunstância do jogo ela vai moldando ali o que vai acontecer. Se com 5 minutos, do jeito que o Cleiton arrumou um golaço em Itabaiana, algum jogador do 13 arruma um golaço em Campina Grande, muda completamente. Mas eu não acho que a postura do Itabaiana tem que ser 100% reativa. Vai ter que dar a bola para o 13 pelo próprio ímpeto que o 13 vai trazer, mas ter escapatórias para os contra-ataques e saber usar esses espaços. Se o Itabaiana jogar com inteligência, ele vai conseguir converter uma grande vantagem que ele tem nas mãos. Eu acho que o Tricolor deu um grande passo e tem tudo para conseguir esse acesso no próximo domingo. Vamos ver o que é que vai rolar. E tem também um último ponto nesse sentido, que é o fator local. O Itabaiana soube usar isso muito bem e com a pressão da torcida, e o 13 claramente ficou desnorteado, sentiu em algum momento toda aquela pressão, o Tricolor foi para cima e construiu um grande resultado. O Galo, o 13, lá no Amigão, vai tentar fazer com que isso volte a seu favor. O estádio com certeza vai estar lotado, um grande público, como nós vimos, por exemplo, no mata-mata contra o Altos, pelas oitavas de final, segundo maior público da Série D até então. E o 13 vai precisar desse apoio do torcedor, que vai, com certeza, transformar o ambiente no inferno para o Itabaiana. O Tricolor precisa também segurar esse ímpeto do 13 por isso, porque com isso você vai segurando o próprio ânimo do torcedor, aquela pressão que vai contra você no primeiro momento, pode se voltar depois contra o time da casa, né? Porque o torcedor vai ficando impaciente, vai ficando agoniado porque um gol não sai, por exemplo. Então, o Itabaiana precisa saber jogar com esses fatores a seu favor. São fatores contrários, né? A pressão do 13, a torcida que vai estar inflamada, são fatores contrários, mas se o Itabaiana tiver inteligência, ele pode fazer com que isso se volte ao seu favor ao longo do jogo.
e aí dar um passo ainda maior para quem sabe atingir esse acesso. É um grande sonho para o torcedor, para a cidade de Itabaiana, e o Tricolor nunca esteve tão perto. Se nos outros dois mata-matas em que o Itabaiana chegou às quartas, em 2016 e 2019, ele já chegou na volta comprometido justamente por ter perdido os jogos de ida, agora ele tem uma grande vantagem feita no jogo de ida. É ter inteligência para saber usá-la na volta e voltar para Sergipe, para Itabaiana, com acesso na mão. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui da análise. Deixe o like, deixe nos comentários o que é que você acha, o que é que você imagina que possa acontecer para o jogo da volta, se você concorda, se você discorda. Mais uma vez, agradeço demais pelos inscritos que chegaram, pela audiência de vocês, por todo o carinho aqui com o nosso trabalho, e a gente vai tentando manter sempre esse padrão de análises para que a gente traga o melhor conteúdo possível sobre o futebol sergipano. Essa semana eu pretendo, se tudo der certo, gravar mais um vídeo lá pra frente, falando do Confiança, né, que jogou no fim de semana pela Série C, perdeu para o Sampaio Corrêa, encerrou a sua participação na Série C e também encerrou o seu ano de 2024, fazer um pequeno balanço aí do Confiança na Série C e mais pra frente ainda uma retrospectiva geral dos times sergipanos. É isso, muito obrigado pela audiência mais uma vez, deixa o like, se inscreva no canal, participe, comente, venha conosco e até a próxima. Valeu!